O cenário agora não podia ser outro. Vamos falar de tecnologia, Thalita? Vamos nessa, Edu. Os cientistas americanos acabam de anunciar a criação do primeiro robô vivo de toda a história. Eu não consigo imaginar um robô com vida. Eu acho que a gente vai se surpreender bastante com essa reportagem. Esse robô tem capacidade de se regenerar. No futuro, ele também pode ser usado dentro do nosso corpo para curar doenças, gente. Câncer, por exemplo. E quem conta melhor essa história para a gente com todos os detalhes é o Michael Cannon. Essa é a imagem que vem à cabeça de quase todo mundo quando se fala em robôs. Difícil pensar em algo assim, né? Mas esse negócio estranho, que mais parece uma ameba, é o robô que promete revolucionar a ciência. E não é piada não, viu? Ele é considerado o primeiro robô vivo da história. Mede apenas 1 milímetro, é do tamanho de uma pulga e foi desenvolvido por pesquisadores de 2 universidades americanas a partir de células dessa figurinha aí, ó, a rã de unhas africana, cujo nome científico é Xenopus levis. Daí o nome do robô, Xenobot. Sam Krigman faz pós-doutorado em Ciências da Computação na Universidade de Vermont e é o principal autor do estudo. Ele conta que o grupo decidiu buscar inspiração na natureza, já que as células, unidades básicas da vida, possuem capacidades incríveis de se regenerar, por exemplo. Já os componentes básicos de um computador, se quebrarem, já era. Lembra, Sam? If you hit it with a hammer or cut it in half, it's done. É uma grande viagem ao mundo microscópico, mas basicamente os pesquisadores fizeram o seguinte: reuniram milhares de embriões da rã e começaram a extrair delas as células-tronco, que são aquelas capazes de se multiplicar e se organizar em grande escala. Elas foram incubadas e começaram a se proliferar. Os pesquisadores, então, usaram pinças e ferramentas de cauterização para montar os mosaicos de células de acordo com as configurações definidas por um supercomputador. Sam explica, foram utilizadas apenas células do coração, que se contraem e relaxam naturalmente e que funcionam como um motor, e células da pele, estáticas, para dar sustentação. Entre 500 e 1.000 dessas células foram combinadas em simulações do supercomputador, como se fossem pecinhas de construção. E as formas foram testadas virtualmente com o objetivo de cumprir funções específicas. Assim, foram criados Xenobots para recolher e empurrar partículas e para transportar objetos no interior do robô. Testes realizados depois no laboratório em ambientes líquidos foram um sucesso. Os Xenobots provaram que podem se movimentar sozinhos e cumprir as metas para as quais foram programados. Esse professor de física da Universidade Estadual de Campinas, especialista em nanotecnologia, atribui o sucesso da pesquisa ao uso da inteligência artificial do supercomputador. No caso, por exemplo, eles queriam um robozinho que andasse. Então, com a contração e descontração da célula, que aquele robozinho fizesse esse movimento. Qual configuração que funcionaria melhor? Eles testaram milhões de configurações, a simulação deu algumas que poderiam funcionar, eles foram lá com pinças, micropinças e tal, fizeram aquilo no material genético e desenvolveu-se então esse robozinho com material orgânico. Acredita-se que, em breve, esses robôs anfíbios poderão ser utilizados, por exemplo, nos oceanos para recolher microplásticos, ou mesmo dentro do corpo humano, para remover placas de gordura das artérias, ou para transportar remédios pelo sangue a um órgão específico. O mais impressionante, quando cortados ao meio, os Xenobots são capazes de se autorregenerar, e eles também são biodegradáveis. Esses Xenobots vivem apenas 10 dias.
Quando eles consomem toda a energia das células próprias, eles se desintegram naturalmente e se transformam em vestígios de pele. Os pesquisadores dizem que podem programar os robôs para viverem por mais tempo em caso de necessidade, dando a eles mais nutrientes. Os cientistas estão animados. Dizem que, em vez das rãs de unhas africanas, que são seres aquáticos, eles poderão utilizar como base células de mamíferos, possibilitando a atividade dos robôs em ambiente terrestre. Fighting cancer would obviously be a huge goal. Mas o grande objetivo, Sam ressalta, é usar a invenção para combater o câncer. But because these robots are built out of cells, Ele diz: se criarmos o Xenobot a partir das células tronco do próprio paciente, o organismo não vai rejeitá-lo. Assim, será possível construir robôs inofensivos capazes de localizar e destruir tumores. E ao fim da vida útil dele, não haverá restos de cerâmica, metal ou plástico no organismo da pessoa, como acontece com os robôs convencionais. Mas será que esses robôs vivos não podem sair de controle e se rebelar contra os criadores, como se vê em filmes? O especialista em nanotecnologia acha difícil. No estágio que estamos atual, certamente a resposta é não. Não tem nenhum perigo disso acontecer. Mas os avanços vão ocorrer e nesses avanços as preocupações com as consequências desse desenvolvimento devem estar sempre levadas em consideração. Outra preocupação que surgiu desde que a pesquisa foi publicada nos Estados Unidos no início da semana é a questão bioética. Os cientistas planejam em breve criar variações do Xenobot com o sistema nervoso para apresentar algumas capacidades cognitivas selecionadas. Eles mesmos se perguntam: se são formas de vidas inteiramente novas, até que ponto esses robôs poderão ser considerados simples organismos programáveis e não seres com direito à vida? Eles não são seres vivos, são feitos com células orgânicas, de organismos, né? Mas eles não têm cérebro, não têm nenhuma função que caracterizaria um ser vivo. Não pensam. Mas, certamente, qualquer pesquisa relacionada com a nanotecnologia, a biotecnologia ou com qualquer área do conhecimento tem que vir acompanhada naturalmente com as preocupações éticas que elas possam ter com as possíveis consequências éticas dos seus desenvolvimentos. No momento, a maior preocupação de Sam Krigman e dos colegas dele é desenvolver impressoras biológicas 3D para que os Xenobots possam ser montados de forma automática e em grande quantidade, para que assim eles possam acelerar a pesquisa e descobrir onde mais ela pode ser aplicada. Ainda tem muito trabalho pela frente, mas duas coisas já são certas. Por enquanto, o sapo é o príncipe e essa tecnologia promete. Verificação eventualmente de radioatividade, tem um monte de aplicações que a gente nem tem ideia do que pode acontecer e quais são, e certamente será um passo fundamental para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.